Você já percebeu alguma mudança na sua visão nos últimos anos? Aquela sensação de que os olhos não são mais os mesmos, talvez uma leve neblina ao acordar, dificuldade para enxergar à noite, ou até aquele incômodo com luz forte que antes não existia. Muita gente passa por isso e simplesmente aceita, como se fosse algo normal da idade. Mas e se eu te dissesse que, na maioria dos casos, isso não é só envelhecimento? É o seu corpo dando sinais de que algo precisa de atenção? O problema é que a maioria das pessoas ignora esses sinais. Vai se adaptando, forçando a vista, aumentando o brilho do celular, afastando o texto para enxergar melhor, e quando percebe, a visão já não é mais a mesma. E o pior, muitas vezes isso poderia ter sido evitado ou pelo menos desacelerado. Hoje eu vou te mostrar algo simples, mas extremamente poderoso. Não é remédio, não é nada caro, e provavelmente você já tem tudo em casa. Mas antes de te mostrar isso, você precisa entender o que está acontecendo dentro dos seus olhos. Se você quer realmente proteger sua visão, você precisa entender isso aqui. Os seus olhos são uma das estruturas mais exigentes do seu corpo. Mesmo sendo pequenos, eles consomem muita energia o tempo todo. Eles trabalham sem parar, processando imagens, ajustando foco, lidando com luz, distância, movimento, tudo isso ao mesmo tempo. E lá no fundo do olho existe uma área chamada retina. É ali que tudo acontece. É ali que a luz vira imagem. E essa região tem células extremamente sensíveis que precisam de proteção constante. Agora pensa comigo. Todos os dias você expõe seus olhos à luz do sol, à luz de telas, à poluição, ao cansaço visual. Tudo isso gera um desgaste silencioso. Um desgaste que não acontece de uma vez, mas que vai se acumulando ao longo dos anos. E esse acúmulo tem um nome: dano oxidativo. Basicamente, são pequenas agressões que vão enfraquecendo as células dos seus olhos. E com o tempo, isso começa a aparecer de forma sutil, visão menos nítida, dificuldade no escuro, olhos mais cansados, mais sensíveis. E é aqui que entra um ponto muito importante que quase ninguém fala. O momento mais importante para a saúde dos seus olhos não é durante o dia, é durante a noite. Enquanto você dorme, seu corpo entra em modo de reparo. É nesse momento que as células são regeneradas, que os danos do dia são corrigidos e que o organismo tenta se recuperar. E agora vem a parte que muda tudo. Se o seu corpo não tiver os nutrientes certos nesse momento, esse reparo não acontece como deveria. Ou seja, você acorda no dia seguinte com um pouquinho mais de desgaste acumulado. E isso, repetido por anos, leva exatamente ao que muita gente chama de perda natural da visão. Mas não é tão natural assim. Na verdade, muitas vezes é falta de nutrição adequada. E é por isso que eu quero te mostrar uma estratégia simples que pode ajudar muito nesse processo. Um suco natural feito com ingredientes acessíveis que trabalham diretamente na proteção e recuperação dos seus olhos. O primeiro ingrediente é o limão. E não é só pela vitamina C que todo mundo conhece. O limão ajuda a proteger as estruturas do olho contra esse desgaste diário, principalmente porque ele fortalece os vasos sanguíneos que levam nutrientes até a retina. O segundo ingrediente é a cenoura. Esse aqui é clássico, mas muita gente subestima. A cenoura é rica em beta-caroteno, que o corpo transforma em vitamina A. E essa vitamina é essencial para enxergar no escuro e para manter os olhos lubrificados. Se você sente dificuldade à noite ou olhos secos, isso pode estar relacionado. Agora vem o ingrediente que muita gente não espera, a beterraba. Ela ajuda a melhorar a circulação sanguínea, inclusive nos pequenos vasos dos olhos. Isso significa mais oxigênio e mais nutrientes chegando exatamente onde precisa. E tem um detalhe que faz toda a diferença: um fio de azeite de oliva. Parece estranho colocar isso em um suco, mas existe um motivo muito claro. Alguns nutrientes desses ingredientes só são absorvidos corretamente na presença de gordura. Sem isso, você perde grande parte do benefício. Agora junta tudo isso: limão, cenoura, beterraba, água e um pouco de azeite. Simples, acessível e poderoso. E o mais importante, o melhor horário para consumir isso é à noite, antes de dormir. Porque é exatamente nesse momento que o seu corpo vai usar esses nutrientes para reparar os danos acumulados durante o dia. Com o tempo, muitas pessoas começam a perceber mudanças. Menos cansaço visual, menos ressecamento, mais conforto ao enxergar à noite. Não é milagre, é consistência. Mas deixa eu ser muito claro com você. Isso aqui não substitui acompanhamento médico. Não é cura para doenças graves. É suporte, é prevenção, é dar ao seu corpo o que ele precisa para funcionar melhor.
E além disso, existem hábitos que fazem uma diferença enorme e que muita gente ignora completamente. Um deles é o uso excessivo de telas, principalmente à noite. A luz azul interfere diretamente no funcionamento dos seus olhos e também no seu sono. E se o seu sono piora, o processo de recuperação também piora. Outro ponto é a exposição ao sol sem proteção. Óculos com proteção UV não são estética, são necessidade. E tem também o exercício físico, que melhora a circulação no corpo inteiro, inclusive nos olhos. Percebe como tudo está conectado? A sua visão não depende só dos seus olhos, depende do seu corpo como um todo. E agora eu quero te fazer uma pergunta importante. Você tem prestado atenção nos sinais que o seu corpo está te dando? Porque na maioria das vezes o problema não aparece de repente. Ele vai dando pequenos avisos e a gente ignora. E quando percebe, já passou tempo demais. A boa notícia é que você pode começar a cuidar disso hoje, com coisas simples, acessíveis e que fazem diferença ao longo do tempo. Porque no fim das contas, enxergar bem não é só sobre ver, é sobre qualidade de vida, independência, liberdade. E isso não tem preço. Agora me conta aqui nos comentários. Você já percebeu alguma mudança na sua visão? Ou conhece alguém que está passando por isso? E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém da sua família. Às vezes uma informação simples chega no momento certo e muda tudo. Cuide dos seus olhos, porque eles mostram o mundo para você todos os dias.